Oi, oi, povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é sobre esse livro aqui, O Extraordinário. É um dos meus xodós, um dos meus favoritos. Mas antes de começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e já curtir o vídeo se vocês gostaram do livro que eu trouxe para falar hoje. E agora vamos lá para o vídeo, que é o que realmente importa. O livro conta sobre a história do August, mais conhecido como Og, um menino de 10 anos que, por causa de uma síndrome genética que ele teve quando nasceu, ele ficou com o rosto dele deformado. E por isso ele teve que passar por várias cirurgias para poder conseguir comer, para poder respirar, fazer tudo certinho. E isso impossibilitava que ele fosse para a escola e estudar como qualquer outra criança. Assim, a mãe dele dava aula para ele em casa, mas quando ele completou 10 anos, várias das cirurgias que ele precisava fazer ele já tinha feito e a saúde dele já estava estabilizada. Então a mãe dele decidiu que já era hora dele ir para a escola como qualquer outra criança, uma escola de verdade dessa vez. E aí o livro começa a mostrar como é a vida do Aug a partir de quando ele começa a ir para a escola, como é o seu processo de adaptação, que é muito difícil, como é o seu processo para fazer amizades, como é o bullying que ele sofre. Então, tudo isso vai sendo mostrado aqui dentro desse livro. O processo de adaptação do Aug foi muito mais difícil do que para qualquer outra criança, porque desde o início ninguém queria sentar e muito menos falar com ele só por causa da sua deformidade. Desde o início só teve duas crianças que tentaram simpatizar com ele, conversar com ele, que foi o Jack e a Summer, enquanto as outras crianças elas ficavam com medo de esbarrar e ficavam cochichando pelos cantos. Mas para uma criança de 10 anos, o Og se mostra uma pessoa muito madura, porque ele até fala no livro que se um Wookiee aparecesse lá, ele ia ficar curioso, ia ficar cochichando pelos cantos também, porque acharia estranho ter um Wookiee lá naquela escola. Um personagem que me encantou muito nesse livro foi o Sr. Brownie. Ele é o professor de inglês da escola e todo início de mês ele escreve um preceito no quadro, que é para as crianças escreverem no caderno e refletirem durante o mês e no final trazer um texto escrito sobre ele. E aí, já falando dos preceitos, comenta aqui embaixo qual é o seu preceito favorito desse livro. E o meu é Os Seus Feitos São Seus Monumentos. Esse livro ele trata do bullying e da amizade de uma forma que a gente não está acostumada a ver. E o apoio que o Og recebe da família dele é muito incrível. E eu tenho quase certeza que é graças a esse apoio que ele consegue aguentar tudo o que ele já passou na vida. E eles se ajudam de uma forma tão incrível que os outros também não conseguem ser impactados com esse preconceito que eles também sofrem. Porque o livro mostra que não é só o Og que precisa amadurecer muito cedo, mas toda a sua família teve que começar a driblar o preconceito para poder conseguir ter uma vida comum e ter uma vida como qualquer outra pessoa, sem ficar se magoando por besteira, porque as outras pessoas falavam muito. Então, elas precisaram também formar uma armadura nelas para poder não ser afetadas por esse preconceito das outras pessoas. E uma coisa muito interessante desse livro é que ele é narrado em primeira pessoa, só que ele não tem só um narrador. Ele é dividido em várias partes e cada parte tem um narrador. Ó, aqui mesmo é o August, tem o Justin. E aí a gente consegue conhecer mais dos outros personagens e consegue ter outros pontos de vista também, não só o do Aug. A maioria é ele que narra, porque ele é o personagem principal, mas a gente consegue ter uma noção de como é a irmã dele, como são os amigos. E isso é muito bom porque a gente acaba conhecendo mais dos personagens e acaba entrando mais no livro também, tendo laços mais fortes. Outra coisa bem interessante desse livro é que ele traz coisas bem atuais. Tanto que o Og é fã de Star Wars, a Olivia, que é a irmã dele, lê Guerra e Paz, e quando o Og vai falar sobre o bullying que ele sofre, ele cita o queijo podre de O Diário de um Banana. E aí quem já leu O Diário de um Banana entende por que ele fala desse queijo podre nesse livro aqui. A leitura desse livro ela é bem leve e rápida. Ele tem pouco mais de 300 páginas, mas você consegue ler em no máximo 2 dias. Se você tem uma leitura rápida, você consegue ler em até um dia, porque os capítulos não são muito grandes, ó. Tem capítulo que é só uma folha. Então, você consegue ler ela bem rápido. E uma coisa que eu achei bem curiosa é porque o livro ele tem uma marcação bem forte das falas. Você consegue perceber quando é o personagem que está falando. Tem marcação de letra maiúscula e tudo. Só que na parte em que o Justin narra, não tem isso. É tudo bagunçado. Tem hora que a fala está misturada com a narração mesmo, e aí você fica meio perdido. Só que eu procurei o porquê era assim e não achei.
Se alguém souber o motivo e acabar descobrindo, comenta aqui embaixo que eu também tô curiosa para descobrir porque só a parte do Justin que ela fez, assim, diferente. As outras são tudo bem marcadinhas e ela não é. Sempre que eu leio esse livro, eu acabo refletindo muito, chorando muito, e eu reflito sobre quem eu tô me tornando, porque esse livro é capaz de fazer isso com a gente. E tem uma parte dele que ele fala que sempre que possível, a gente tem que ser mais gentis que o necessário. E é uma coisa que é muito forte pra gente e que eu sempre tento lembrar, e na maioria das vezes é bem difícil, ainda mais que eu sou uma pessoa já estressada por natureza. Mas se a gente consegue fazer isso, ser mais gentil que o necessário, a gente não deixa só a nossa vida melhor, mas também de quem está ao nosso redor. E é isso que o Og faz desde o início do livro. Ele sempre é gentil com as pessoas, mesmo as pessoas não sendo com ele. E a gente percebe que isso acaba mudando o rumo de vida de várias pessoas, a forma de pensar. E isso é uma coisa muito impactante e que vale ser levada adiante. Depois que eu li o livro para poder fazer essa resenha, eu assisti o filme. E aí, uma coisa muito na lógica. Não tem como colocar tudo que tá aqui no filme. Tanto que o filme de O Extraordinário chegou a quase 2 horas. E mesmo assim, eles tiveram que misturar algumas coisas para poder o filme ficar parecido com o livro. Mas mesmo assim, ainda não tem a mesma riqueza de detalhes, porque no livro sempre eles colocam mais. Então, se você quer ver mesmo a história com mais detalhes e tudo, eu aconselho muito você ler esse livro. E mesmo se você ainda não tiver assistido o filme, leia esse livro também e depois assista o filme. Vale muito a pena os dois, porque os dois acabam te tocando. Quem só assistiu o filme vai se emocionar muito com o livro, e quem só leu o livro também vai se emocionar muito com o filme. Então, eu indico muito que você tanto leia quanto assista o filme do Extraordinário. A primeira vez que eu li esse livro, eu estava com 12 anos e ele já me marcou muito naquela época. Tem uma parte aqui dele que eu tenho certeza que todo mundo que leu chorou nela, porque ninguém tá esperando e é uma parte muito triste. E quando minha mãe entrou no quarto, que eu tava chorando por causa dela, ela ficou toda preocupada porque ela não sabia o que era. E aí eu fui e contei que era por causa do livro. E aí ela quase me matou, porque ela ficou tipo, como é que a pessoa chora por um livro e não sei o quê? Mas quem leu vai entender o que eu tô falando. E aí, hoje, com 17 anos, ele ainda me impacta muito e acaba impactando mais ainda do que naquela época, porque eu acabo entendendo muito mais as coisas. Mas não significa que se você é novo não possa ler. Você deve ler e muito rápido, porque é um livro que eu indico para qualquer pessoa. Se eu for fazer uma lista dos meus livros favoritos ou de um livro que eu indique para todo mundo ler, com certeza o Extraordinário vai estar no meio, porque ele é um livro que qualquer pessoa pode ler, seja uma criança, seja um adulto, seja um idoso. Ele é um livro que traz reflexões para qualquer idade, para qualquer pessoa, então vale muito a pena ler. E se você gostou dele, eu vou deixar o link aqui embaixo de compra para você poder comprar. E se você não gosta do livro físico, também tem o e-book para você ler pelo seu celular, pelo Kindle, pelo que você tiver. Então é só acessar o primeiro link aqui da descrição, que você já cai direto no livro para poder comprar. E agora eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você tiver gostado, deixa o curtir aqui embaixo e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!